Bom, pessoal, então, retomando agora para a nossa segunda parte da reflexão, dando continuidade aí nas nossas reflexões. Na primeira parte, de certo modo, a gente viu o ideal, o objetivo, né? Aquilo que a casa espírita ou a comunidade espírita, uma comunidade cristã, deveria ser, né? Qual a sua meta, a sua função, a sua significação. Nessa segunda parte, vamos voltar o olhar para nós, para a nossa comunidade, para o nosso movimento espírita de uma maneira geral, para que possamos, com coragem e com humildade, identificar ainda os problemas, identificar ainda as falhas, olhar para aqueles que foram referenciais para nós, para aquele movimento nascente, para que a gente possa reorientar os nossos caminhos e meditar um pouco melhor como nós temos agido, né? Para que a gente possa realmente transformar a nossa ação para que ela seja transformadora também no ambiente em que estamos inseridos. E a gente percebe que a própria espiritualidade já foi nos convidando de maneira sutil a fazê-lo a partir das obras que foram vindo, sobretudo pela Lavra Mediúnica do Chico, do Divaldo, várias obras que vão nos remontar àqueles tempos, apresentando-nos de maneira muito bela, de maneira muito inspiradora, o que era viver o cristianismo naqueles tempos, o que representava para aqueles homens e mulheres a mensagem do Cristo em suas vidas. Para eles que bastaria apenas um não, um renegar o Cristo para salvarem as suas vidas, mas entendiam que mesmo esse não a Jesus, ainda que da boca para fora, esse não já era violentar as suas consciências e preferiam dar a vida em sacrifício, em testemunho, por aquele que havia lhes dado a vida, por aquele que lhes havia ensinado o que era a vida, por aquele que havia os projetado a vida em abundância. Então é, de certo modo, muito inspirador relembrarmos de um exemplo de uma Joana de Cusa no circo, quando, diante do seu algoz, volta-se a ele e diz que aquele Cristo, aquele Nazareno, não apenas a havia ensinado a morrer, mas também a amá-lo, apesar de tudo aquilo que o fazia. Nos relembrarmos de um caso de um Inácio de Antioquia, de um Paulo apóstolo que, prestes a morrer, era tamanha a sua fé e a sua convicção que o seu algoz mesmo faltava forças para cumprir o ato do qual havia sido incumbido, e esse Paulo então diz: cumpra o seu dever até o fim. Não me lastime, porque daqui parto ao encontro daquele que é o Senhor da verdade. Daqui parto ao encontro, ou para o encontro com o divino amigo, ao passo que você terá de retornar à convivência com Nero e com seus asseclas. Qual de nós dois está em pior situação? Eu que parto para a vida ou você que parte para essa convivência? Então isso, de certo modo, alimenta, irriga o nosso coração para que a gente alcance patamares maiores de ideal, de vontade de servir a Jesus e a sua causa aqui no mundo. Então, no prefácio do livro Paulo e Estevão, por exemplo, Emmanuel vai nos trazer duas motivações principais para uma obra como aquela vir à Terra. Porque uma obra como Paulo e Estevão, que, sem sombra de dúvida, poderíamos dizer, é um patrimônio da humanidade, uma obra como aquela não vem à lume, não se materializa na Terra sem um propósito. Porque todo conhecimento, e esse conhecimento mais puro, mais elevado dos conhecimentos, que é o do Evangelho e da vivência com Cristo, não chega às nossas mãos senão como um convite de maior responsabilidade para a nossa vivência, para aqueles que além. E no prefácio ele vai deixar claro quais eram os dois motivos principais pelos quais essa obra nasceu, essa obra chegou até nós. Dirá ele, um primeiro motivo é por conta da nossa maneira de viver o cristianismo. Refletindo os velhos atavismos do passado, havíamos transformado novamente esse cristianismo redivivo, muitas vezes, num local apenas de uma busca ou de uma proteção sobrenatural do céu, sem uma adesão sincera do coração no projeto de renovação que é o projeto do Evangelho. Então diz Emmanuel, templos e devotos se entregam às posições de acomodação, se entregam às posições de menor esforço, aguardando algo pelo qual não fizeram por merecer, aguardando o auxílio sem se auxiliarem a si mesmos, para que Deus encontre recursos de nos ajudar a nos sorreguermos e a sorreguer aqueles que estão conosco. Então essa foi a primeira motivação que Emmanuel apresenta no prefácio. Essa incapacidade nossa de vivenciar o cristianismo em sua originalidade. E a segunda motivação também lá,
para nos ensinar que todo trabalho com Cristo é um trabalho em equipe. Em Jesus ou no Evangelho não existe carreira solo. Embora a nossa evolução seja individual, cada um de nós seja responsável e responda pela sua própria evolução apenas, nós todos devemos ser solidários, porque dependemos do outro para evoluir. Sem o outro não temos o recurso, não temos os degraus pelos quais nós podemos ascender espiritualmente, porque a evolução é, sobretudo, aprender a conviver com o outro. Para que exista a caridade, é preciso que exista mais de um coração. E por isso a importância do trabalho em equipe. Por isso ele vai frisar lá, sem Estevão não existiria Paulo. E poderíamos ampliar, sem Abigail não existiria Paulo. Sem Barnabé não existiria Paulo. Sem Ananias não existiria Paulo. Sem Timóteo, sem Tito, sem Silas, sem todos aqueles que fizeram o trabalho, sem Lucas, não existiria Paulo. Ele só alcançou ou fez o que fez, trabalho imprescindível para o cristianismo, porque foi secundado e amparado por muitos corações, que a história não conheceria não fosse esse relato dos Espíritos, não fosse esse relato que Emmanuel nos proporciona. Mostrando-nos que essas são duas dificuldades do nosso movimento cristão e espírita da atualidade. Dificuldade de trabalhar em equipe, ou de dificuldade de conviver em equipe, essa dificuldade de lidar com as diferenças, ou de harmonizar as diferenças, tendo em vista o objetivo comum, tendo em vista a meta a ser alcançada, quando o personalismo suplanta um objetivo e muitas vezes colocam a perder obras já antigas ou obras grandiosas por conta dessas intrigas pessoais, que a gente vê com frequência no centro espírita, onde, teoricamente, já não mais deveria ser esse o enfoque. Já não mais a busca pelos cargos, mas sim a busca por encargos. Já não mais a busca por destaque, mas sim a busca por serviço. Pelo menos deveria ser essa a tônica da vivência cristã. Mas o que os Espíritos têm nos dito é que em muitos locais não tem sido assim de fato. Temos tido ainda dificuldades em conviver. Temos tido ainda dificuldades de aplicar em nós, em nossas vidas, aquele que deveria ser o lema de todo cristão, falado por nós, por João Batista. É preciso que ele cresça para que nós diminuamos. É preciso que o Cristo resplandeça, sua obra, o Evangelho, e não os trabalhadores. Porque quando Jesus nos diz, brilha a vossa luz, dirá ele depois, para que não deixemos nos levar pela vaidade, pela necessidade de destaque ou reconhecimento, para que os homens glorifiquem a Deus, não a nós. Então é preciso aprender a harmonizar isso. Como o Espírito de verdade, o próprio Mestre vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, ditosos aqueles trabalhadores que souberem calar as dissensões, que souberem vencer as dificuldades em prol da obra, para que quando o Senhor chegar encontre a obra acabada. E quantas vezes essa harmonização não tem sido possível, devido ainda à nossa dificuldade em trabalhar em equipe. E quantas vezes essa obra não tem prosperado, não tem alcançado os seus legítimos fins, por ainda não termos entendido que a proposta cristã é, sobretudo, uma proposta de empenho, de esforço pessoal secundado por Deus. Ajuda-te para que o céu te auxilie. Ajuda para que o céu siga te ajudando a ajudar cada vez mais. É uma proposta de um movimento da criatura. Como Jesus, perante aquele cego de Jericó, quando o cego de Jericó clamava por ele, Jesus para, mas não vai até ele e diz, fala que ele vem até mim. Ou seja, demonstrando aí a necessidade de que nos ergamos da inércia, de que abandonemos os velhos mantos, ilusões, as capas que ele lança fora em busca do Cristo. E ele então nos guiará pelo caminho. Então é uma proposta de correspondência, de cooperação da criatura com Deus, nunca apenas um trabalho de Deus em nós. É uma conjunção. Então esses são os dois fatores fundamentais pelos quais a espiritualidade investiu em trazer para nós aquela primeira vivência cristã, para mostrar o quanto a postura deles, em muitos aspectos, se diferenciava da nova. E, em especial, eu gostaria de trazer aqui um pequeno trecho que lerei do livro Ave Cristo, para a gente ter uma ideia do que era aquele cristianismo. Um dos livros mais bonitos do Chico, é difícil falar dos romances do Emmanuel, porque não dá para fazer uma separação, né? Todos são excelentes, fantásticos,
mas especialmente, no nosso caso hoje, Paulo e Estevão e Ave Cristo, são livros fenomenais e que preenchem o nosso coração com um ideal renovado, que nos alimentam a realmente dar um passo além. Como diz Jesus, não dá só um passo, dá dois, não entrega só o manto, vai dar a túnica também, porque essa é a proposta do cristianismo. Não é ir só até onde o dever nos convida, é ir um pouco mais além. Não é ir só até onde as leis humanas nos convidam, é ir além das leis humanas. É ir para além dos deveres sociais apenas. Porque os deveres sociais são os deveres sociais, mas o cristianismo vai além disso. É aquele que vai além. Se amardes só os que vos amam, que de especial há nisso? É amar para além disso, né? É ir além. Então lá no capítulo 3, Emmanuel vai dizer assim: dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. O que ele está dizendo é, dificilmente nós hoje, séculos distanciados daqueles momentos, poderemos realmente perceber o que era aquilo. O que era a força que movia aqueles corações. Como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Cristo pronunciou a palavra divina, amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Dificilmente a gente vai entender o que era o que movia um mártir diante do seu algoz a orar por ele, a falar para ele de vida, a falar para ele daquele Cristo, a agradecer pelas circunstâncias as mais difíceis, família perseguida, renome destruído, enfim, todos os contextos difíceis, e aqueles homens e mulheres encontravam ainda motivos para agradecer, para dar graças. Por quê? Porque haviam despertado para uma vida que, para a grande maioria das criaturas, ainda hoje não é conhecida. Para essa vida tão mais bela e tão mais vasta que Jesus nos descortina os horizontes. Por isso iam aos circos. Por isso se reuniam, mesmo sobre as mais duras perseguições e dificuldades, se reuniam à noite naquelas catacumbas, naqueles bosques, e tinham ali aquele momento da mais extrema simplicidade, mas da mais perfeita comunhão. Tinham ali o pão que os alimentava para suportar todas as lutas. Tinham ali, ou tiravam dali, as forças para, no dia a dia, serem elementos de renovação onde estavam. Muitos deles escravos, submetidos a imensas dificuldades, a imensas dores. Muitos deles perseguidos, muitos deles feridos, muitos deles que haviam perdido os familiares, tinham naquelas catacumbas um momento de renovação. O que já nos mostra que uma comunidade do Cristo, uma comunidade dos seus seguidores, não é uma construção. Não é uma construção física, é uma união de corações. O que mantém uma comunidade de cristãos fortalecida não são os recursos financeiros, não são as facilidades terrestres, mas sim os laços estabelecidos entre os corações que dela partilham. Porque essa construção é temporária, é secundária, um dia passa, um dia o tempo leva, mas a verdadeira construção de um centro ou de uma comunidade, a verdadeira igreja do Cristo, é a união dos corações. É os corações que ele uniu pelos laços do amor. É dos corações que passaram por essa comunidade, daqui colheram frutos, daqui colheram bênçãos e luzes que foram na sua vida, novos motivos, novas alegrias para viver e para servir. É essa família que se amplia cada vez mais, cada vez que acolhe um coração que chega aqui necessitado e sai daqui renovado. Isso é o centro espírita. É isso que mantém o centro coeso. É o laço entre os seus trabalhadores, não os aspectos formais. É isso que é, de fato, viver. É isso que eles sentiam. Nas catacumbas, nos bosques, seja onde for. Ali estava o Cristo, porque ali estavam eles unidos pelo coração. É isso que Jesus quer dizer, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Não fisicamente, mas no ideal, no sentimento, na vibração. Porque quando essa união de ideais e de sentimentos ocorre, as forças de todos se multiplicam ao infinito. Há um próprio fenômeno na física que nos fala disso, a ressonância. Quando dois corpos vibram na mesma frequência, a energia do sistema tende ao infinito. Assim é conosco. Quando um ou mais corações vibram no mesmo ideal, na mesma sintonia, a força desse grupo vai ao infinito. E é essa a força que movia aqueles mártires a vencerem fortunas, impérios, exércitos, armas,
torturas, a vencerem tudo aquilo apenas com o instrumento da própria vida. E venceram, de fato. Venceram de maneira a impressionar aqueles homens que se perguntavam: como é possível, mesmo nessa circunstância, alguém seguir amando, alguém seguir falando de esperança, de paciência e de amor. Essa é a força desses cristãos. Por isso, para nós é difícil, distanciados dos séculos, perceber o que era aquilo. Mas essas obras nos permitem algo fantástico. Vamos aprendendo com a doutrina que vivemos onde projetamos o pensamento, e pelo menos por alguns instantes nós podemos viver um pouquinho desse cristianismo. Quando voltamos em pensamento para lá. Quando voltamos em pensamento para um Basílio no Ave Cristo, passando por aquele momento do seu martírio, proferindo a sua última palavra naquele instante máximo, Jesus. E então desencarnando. A gente quase que sente a fé e o amor que movia aquele homem. Voltando lá para um martírio de um Pedro, para um martírio de um Paulo, voltando lá para a história de um Quinto Varro, partilhando daqueles sentimentos, nós quase que sentimos, mas claro ainda, muito imperfeitamente. Dia virá em que poderemos viver a cena de novo, no mundo espiritual, quando tivermos grandeza espiritual para tanto. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Então não simplesmente amavam-se segundo os padrões do Senhor. Não era simplesmente o amor do gostar, era algo mais. É aquele amor capaz de dar a vida por um amigo. É aquele amor capaz de sacrificar-se por um amigo. Esse amor é o que os mantinha, é o que os alimentava. Aprendemos, na verdade, que o grande alimento das almas é o amor, não é? Que André Luiz nos diz lá, no nosso lar. Mas, sobretudo, esse amor, o mais purificado deles. Esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse era o amor que era o vínculo entre eles. E por isso eram tão fortalecidos. É isso que mantém um grupo espírita unido. Esse vínculo de amor criado entre os seus membros. Porque os vínculos materiais são muito frágeis. Não resistem aos momentos de provação. Uma casa espírita, um grupamento espírita, quando passa pela provação, é aí que se vê se realmente ali existem vínculos para além dos vínculos materiais. Se existem realmente vínculos entre os corações. Porque muitas vezes, no momento da provação, vê-se logo a fragilidade, a debandada, porque não se uniram os corações. A única argamassa capaz de sustentar a construção, o edifício de uma comunidade, é a do amor, ou a da caridade em seu sentido mais pleno. É o que Kardec também vai nos falar. Kardec tinha uma visão, de certo modo, muito adiantada, ou muito profunda do que era uma sociedade, um grupamento espírita. Há um artigo grande, extenso, mas muito bonito, na Revista Espírita de dezembro de 1868. Kardec já estava próximo aí do fim da sua tarefa, quando ele escreve esse artigo intitulado O Espiritismo é uma Religião? E ali ele vai discutir esse aspecto, se é ou não é, mas ele vai dar um enfoque, qual é o objetivo de uma religião? E ele vai buscar a palavra no latim, que dá origem à palavra religião, religare, dizendo-nos que o objetivo fundamental de uma religião é religar os seus membros, reconectá-los num laço de sentimentos e de ideais, de objetivos comuns. Daí a palavra utilizada por Paulo, na eclesia, comunidade, unidade comum. Uma célula que, embora as diferenças de pensamento, de evolução, de entendimento, tem objetivos comuns, tem metas comuns. E isso faz dela uma comunidade. Os corações ali estão unidos, estão interligados. Então Kardec vai dizer, o que é esse laço que se estabelece numa religião? Que vale também para a doutrina espírita. Não é simplesmente o laço dos formalismos exteriores, dos compromissos materiais. Ou seja, o que sustenta uma casa espírita não é só o fato de eu ter assumido um compromisso lá e me sentir no dever de ir lá cumprir aquele compromisso. Ou seja,
Eu sou passista, eu tenho que ir lá hoje para atender o meu compromisso. Eu sou palestrante, eu tenho que ir lá hoje para fazer a palestra. Não é isso o objetivo central, é mais do que isso. Eu sou passista, eu tenho que ir lá hoje cumprir o meu dever, mas eu sou um membro daquela comunidade. Eu amo os que lá estão. E ir lá, para mim, representa um momento de grande alegria, de grande felicidade. Porque eu posso partilhar de alguns momentos com aqueles corações que eu amo. Com aqueles corações que pensam ou que objetivam metas de existência como eu. Isso é o laço que estabelece uma religião. Não apenas a dos compromissos materiais, esses não sustentam, porque o centro espírita não é uma empresa. Se ele fosse uma empresa, tudo bem, mas ele não é, ele é mais do que isso. Ele é uma família, ele é um lar. Um lar em que se constrói esse edifício espiritual para acolher novos membros. E esse edifício só se constrói com essa argamassa da caridade, do amor. Por isso Kardec vai dizer, essa comunhão de pensamentos, de ideais, vai aos poucos estabelecendo entre os membros dessa religião, no caso nós espíritas, vai estabelecendo aos poucos entre eles a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Vai consolidando o centro, a comunidade. É isso que dá força. Por isso, mais adiante, ele vai dizer, qual é, portanto, o laço que deve existir entre os espíritas? Kardec pergunta. É um laço puramente dos compromissos materiais? Dirá ele, não. É um laço todo moral, todo espiritual, todo humanitário. O da caridade para com todos. Esse é o laço essencial, que mantinha aquelas primeiras comunidades vivas, assim como deverá existir entre nós, mantendo a nossa atividade viva, fecunda, abundante. Dirá ele a seguir, a caridade é a alma do espiritismo, como a dizer que sem a caridade entre os seus membros, a começar, a comunidade não estará viva. Será apenas um corpo sem alma, será apenas uma construção material sem vida. O que dá vida à comunidade é a caridade que vige entre os seus membros. É o amor que temos por cada um que aqui vem. É o acolhimento com que recebemos cada um que aqui chega. É a compreensão que exercemos de uns para com os outros, para com as nossas dificuldades, para com as nossas imperfeições. É essa capacidade de sermos gentis, benevolentes de uns para com os outros. Isso é a alma de uma comunidade. Isso é a alma do espiritismo, de modo que, dirá Kardec, não se pode dizer que há um espírita sem que exista realmente caridade. Não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas aqui a caridade no seu sentido mais abrangente. Aquela que aprendemos com a doutrina espírita. Benevolência, indulgência, perdão. Essa caridade que será a maneira de nos relacionarmos no futuro, nessa nova humanidade que deverá começar nessa pequena humanidade, nessa pequena sociedade que é a casa espírita. Então, como pensar numa comunidade espírita onde exista a maledicência, as intrigas, as rixas, as disputas por cargos? Como pensar que essa comunidade realmente está alcançando a sua finalidade, se não há minimamente o esforço de cada membro por, na medida do seu esforço, da sua capacidade de vivenciar essa caridade? Que, claro, será secundada pelo alto. Não nos enganemos. Quando nos dispomos realmente a viver isso, algo que para nós apenas seria impossível, com o auxílio de Deus não o é. Quando nos dispomos realmente a vivenciar o perdão, a indulgência, embora ainda não nos julguemos capazes, temos a certeza de que todo o auxílio virá para que possamos fazê-lo. Basta orientarmos a nossa vontade nesse sentido. Basta, vamos dizer, tomar o rumo da correnteza, que a correnteza por si nos ajuda a fazer. Essa correnteza é a lei divina. Então, isso é a alma de uma casa espírita. Isso é a alma de uma comunidade. E é o que está aqui dizendo, amavam-se pelos padrões do Senhor. Esse amor que não espera a recompensa. Se ela vier, ótimo, excelente. Mas se não vier, compreensão e indulgência. Que sabe olhar a imperfeição do outro, entendendo a sua dificuldade, buscando ajudá-lo, não atacá-lo. Buscando
alimentar o potencial e não destacar a imperfeição ou a limitação? Isso é o que deve existir entre nós, porque caso contrário, se entre companheiros de ideais não temos conseguido vivê-lo, o que estamos vivendo lá fora? A velha e antiga ilusão de sempre. Se não temos conseguido sustentar esse amor, essa convivência entre aqueles que pensam como nós, que já despertaram para a vida nesse sentido mais amplo como nós, como esperar que ela um dia passe a reger as relações lá fora? Se não conseguimos sustentá-la aqui, nesse grupamento menor, como aguardar a relação humana entre as nações de outro modo? Então é o que Kardec está aqui dizendo, mostrando como o seu pensamento estava vinculado àquela primeira ideia do que era o cristianismo. Como ele entrevia o que era a proposta da sociedade ou de uma comunidade espírita. Essa da caridade. Isso é tão importante para Kardec, que eu me lembro de uma passagem muito interessante que está no livro Viagem Espírita, no terceiro discurso de Kardec, se não me engano, aos Espíritas de Lyon, quando ele vai falar das dissensões entre os grupos, sejam entre grupos distintos, sejam entre grupos dentro de um grupo. E ele vai falar que se essas dissensões, as disputas existem entre aqueles que deveriam trabalhar para o mesmo objetivo, ele o lamenta. Mas coloca-se sem pensar, sem buscar saber as causas de um dos lados. Então, tem um amigo nosso que contava que, nas palestras que fazia, contava esse caso e perguntava às pessoas, antes de revelar qual era o lado, de que lado vocês acham que Kardec ficaria? E a grande maioria das pessoas respondia, do lado que tivesse com mais lógica, com mais bom senso, com mais clareza. É a visão de Kardec, o filósofo que nós temos, de fato ele o era, mas nós muitas vezes temos de Kardec o apóstolo do Cristo. De Kardec, o espírito que foi escolhido pelo Cristo para ser aquele que tinha a tarefa não pequenina de reviver a sua mensagem no mundo. Algo deveria existir nesse espírito que justificasse tal escolha. E, de fato, esse livro nos revela o Kardec apóstolo. Assim como obras póstumas, lá quando, naquele trecho belíssimo, São Luís diz, quando te escolheram, sabíamos que a sua fé é daquela que faz mover as montanhas, que faz caminhar sobre as águas. Sabíamos que a sua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, esse Kardec não é só o pensador, mas é também o apóstolo do sentimento. Esse Kardec muitas vezes é desconhecido, mas lá ele diz, eu me colocaria sem pensar do lado do grupo que tivesse mais caridade, que fosse menos duro para com o outro, que falasse menos mal do outro, porque esse lado está associado à humildade. E é muito fácil de corrigir pela espiritualidade, ao passo que aquele lado, a quem falta a caridade, está associado ao orgulho. E esse é difícil de mudar. Porque quem está, ou aquele a quem falta a caridade, mesmo que com alguma certa razão, está sempre em erro. Está sempre errado. Porque a verdade plena nunca está distanciada do amor. Só aqueles que vibram no amor podem acessar a completa verdade sobre um fato, sobre um acontecimento, sobre alguma coisa. Então veja como Kardec exaltava essa importância da caridade na sustentação de um grupamento como esse. Como é importante a gente trabalhar isso aqui, exercitar isso aqui, para que enfim possamos levar isso lá fora. E aí ele prossegue, Emmanuel. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Olha a força dessa frase. Orava para servir e dar, ao invés de orar para ser servida e receber. O quanto essa frase não causa um impacto ainda hoje, numa sociedade, como falávamos na primeira parte, ainda regida pelo egoísmo. Como essa frase ainda não causa um impacto tremendo no mundo do eu, meu, eu quero para mim, como essa frase ainda traz uma reflexão profunda para nós. Essa capacidade de sacrificar-se pelo bem coletivo, pelo bem comum. Isso é a caridade em seu sentido mais amplo. Isso, na verdade, é o bem. Só há bem quando há bem para todos, quando se pensa no bem de todos. O bem só para mim, na definição do ministro Sanz,
no livro Ação e Reação, é na verdade o mal disfarçado. É o egoísmo disfarçado, que mesmo com a aparência de algo nobre, de algo importante, é ainda a nossa velha tendência de pensar só em nós ou nos nossos, esquecendo-nos de todos os demais, esquecendo-nos da grande família humana da qual todos fazemos parte. Então, orar para servir e para dar. Não tinham quase nada, mas ainda assim pediam ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ver onde mais eu posso ser útil, de que maneira mais eu posso servir ao seu amor. Estamos falando de pessoas que, naquela época, não só enfrentavam a resistência do mundo, mas a perseguição de fato. Eram tomados como pessoas a serem eliminadas e ainda assim encontravam motivos para agradecer. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, seu discípulo, seu aprendiz Silas, quando se encontravam na cidade de Filipos, depois de pregar o evangelho na praça, de terem uma certa, vamos dizer assim, uma certa dificuldade com uma pitonisa que ali estava, que havia se referido a eles de maneira a alimentar-lhes a vaidade, o orgulho. E Paulo, então, percebendo que na verdade se tratava de um espírito que queria desviá-los ou comprometer o trabalho, manda que aquele espírito se afastasse dela. Com isso, ele acaba prejudicando a faculdade dela, que era utilizada como meio de ganhar dinheiro pelos seus senhores, ela que era uma escrava. E naturalmente ele cria um grande problema com isso, porque aqueles senhores incomodados que ficaram, foram denunciá-los às pessoas daquela cidade, aos dirigentes da cidade, que então os prenderam. Não só os prenderam, como os submeteram a chibatadas na praça pública, depois os lançaram à prisão. Imaginemos a prisão da época. E então, à meia-noite, o que nos diz o Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 16, depois de passarem por tudo isso, de serem injustamente presos, de terem sofrido agressões físicas, de terem passado por todas aquelas dificuldades, sem terem a quem recorrer, porque não tinha influência nenhuma no local, sem saberem quando dali saíam, quando dali iriam sair, o que Paulo e Silas fazem à noite, à meia-noite, diz o texto que toda a prisão ouviam eles cantar hinos de louvor e agradecimento a Deus. Hinos de louvor e agradecimento pela oportunidade de ali estarem, sendo instrumentos do Evangelho, para aqueles homens e mulheres que ali estavam, muitas vezes esquecidos do mundo, sem quaisquer direitos, sem quaisquer atenção. Aqueles homens e mulheres que, pelo menos por um momento, puderam ouvir falar de um homem que os amava. De alguém que os amava apesar do que tinham feito. De alguém que os amava apesar do passado que os havia levado até ali. De alguém que olhava para eles, de alguém que cuidava deles. Tanto é assim que em determinado momento, depois de um acontecimento mediúnico, de um acontecimento, de certo modo, impressionante, todas as celas da prisão são abertas e nenhum dos presos foge. Porque estavam tão magnetizados pelas palavras daqueles dois homens que resolveram ali ficar. Porque talvez eles haviam trazido a eles uma esperança que há muito já tinham abandonado. Às vezes, Paulo e Silas trouxeram a eles uma possibilidade, uma porta de renovação que há muito já acreditavam para sempre fechada. Mas ali eles ouviram falar de Jesus e por isso ficaram com eles. No outro dia pela manhã, o carcereiro acorda e fica desesperado ao ver todas as portas abertas e pensa: todos fugiram, o que vai ser de mim? Vou ser morto. E pensa em cometer suicídio. Quando estava prestes a fazê-lo, Paulo grita lá de dentro: não faça, meu irmão. Então, quando ele chega lá e vê todos os presos ao redor de Paulo, ele se ajoelha ao chão e diz: eu sou cristão. Então, isso é o orar para servir e dar. Numa circunstância em que quase nenhum de nós encontraria nada para agradecer, aqueles homens encontraram motivos para orar e para agradecer. Pediram para servir e para dar, e com isso ganharam. Porque essa é a grande lógica dessa nova humanidade que se constrói a partir de Jesus. Antes era a lógica do receber apenas, tudo gravitando em torno de mim. Nós éramos sorvedouros, queríamos que tudo viesse a nós. A lógica a partir de Cristo é tudo parte de nós. Agora a lógica é nós gravitamos em torno de Deus, nós gravitamos em torno do próximo buscando servi-lo. Antes era a lógica do atrair, a lógica agora é a lógica do dar.
E na matemática divina é dando-se que recebe. Porque esse que dá de si mesmo recebe ainda mais do alto para seguir doando. Se tornou um canal do bem, um canal de bênçãos para Deus, e por isso é sustentado pelo bem. Porque quem persevera no bem é pelo bem sustentado, para que siga sustentando os seus irmãos, para que siga sustentando aqueles que passam por dificuldades. E a gente vai aprendendo que, servindo aos outros, em verdade, servimos a nós mesmos, e que a melhor maneira de nos auxiliarmos é auxiliando aos demais. É a grande lógica que Francisco nos apresenta na oração que ficou conhecida como sua, certamente inspirada pelo seu pensamento. É perdoando que se é perdoado, é doando-se que se recebe, é vivendo, é doando-se ou é vivendo ou morrendo que se vive para a vida eterna. Então essa é a lógica do cristianismo. E é o que aqui esses cristãos se apresentavam em vida. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Então, novamente, aqui a questão do sacrifício, muitas vezes mal entendido, mas na origem mesmo da palavra, sacrifício do latim, ofício sagrado, ou tornar sagrada cada ação que fazemos. Como? Colocando amor naquilo que fazemos. Colocando o bem, ou tendo como inspiração o bem em tudo que fazemos. Isso é sacrificar-se pelo bem de todos. Isso é tão raro ainda no mundo do individualismo, que, como nos dirão os Espíritos na questão 895, a virtude mais meritória e ainda mais rara entre vós é o desinteresse pessoal. Ele é ainda tão raro que, quando aparece, é tomado como fenômeno. Um exemplo disso, olha para a vida de um Chico. Quem entende, quem vive só para a matéria, quem vive só para os interesses, como é que entende aquilo? Alguém abrir mão de tudo que poderia ter ganhado, em termos de influência, prestígio, fortuna, a abrir mão de tudo, para seguir naquela simplicidade, para seguir naquela humildade, a serviço de todos. Alguém que sofreu tantos ataques, tantas perseguições, mas nunca devolveu. Como alguém que não entende a vida nesse sentido mais amplo considera isso? Uma loucura, não faz sentido algum. No entanto, aprendemos que esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida abundante. Como diz Jesus, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a encontrará. A vida, efetivamente, está na capacidade de doar-se. A própria natureza já nos diz. Traz vida a fonte que se doa sempre sem perguntar a quem. Traz vida a árvore que dá os seus frutos sempre sem perguntar a quem. Traz vida a chuva que cai sobre todos os terrenos sem perguntar qual terreno é, sem escolher. Traz vida o sol que se consome a si mesmo para se fazer luz, alimentando a vida de todos os seres na terra. Tudo na natureza nos diz que é servindo, é dando, que se alimenta a vida e que se torna mais vivo. E nós, os seres humanos, ainda dormimos para essa grande realidade. É o que o Evangelho já nos convida a fazer. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos de luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Veja, estendendo os raios em todos os núcleos de luta humana. Lembra do que falávamos a respeito da significação da casa espírita? Esse primeiro núcleo, do qual novos núcleos se constituirão, esse primeiro núcleo, essa primeira célula que tende como objetivo, ou que tem como objetivo, fecundar, inspirar e transformar as outras, o pouco de fermento que leveda toda a massa, como nos dizia o mestre, isso é o que era o cristianismo. E essa é a proposta das nossas casas espíritas. Como estamos, então, nessas relações? Como tem estado, então, a nossa relação entre cada membro aqui que faz parte dessa comunidade? Porque, na comparação que o apóstolo fez, a comunidade do Cristo é um corpo, do qual Cristo é a cabeça. E nesse corpo, cada um de nós terá uma função. Um tem a função da mediunidade, outro da instrução, outro do passe, e assim sucessivamente. Cada um tem a sua função, e cada um se alegra com a sua função, percebendo que nenhuma delas é mais importante que a outra.
e que, caso uma delas esteja prejudicada, todo o corpo estará, pois o corpo só será são quando cada uma de suas células o for. E a sociedade só será sã quando cada um de nós, as suas células fundamentais, o formos. A começar, portanto, por nós mesmos, aí está traçado a proposta do cristianismo. A começar pela nossa própria casa espírita, aí está traçada a proposta do cristianismo. Então, onde vemos dificuldades, onde vemos uma possibilidade de agir, ao invés de ficarmos exigindo, ao invés de ficarmos reclamando ou apontando o erro, façamos nós a nossa parte. Convidemos pelo exemplo, sejamos nós aqueles que passam adiante apenas o bem e que se tornam um ponto onde dali o mal não passa. Sejamos nós aqueles que cultivam humildade, que aprendem a crescer com os conselhos sem melindres, que aprendem a tomar na humildade a base de todas as demais virtudes. Sejamos nós aqueles que cooperam, que cultivam realmente a fraternidade nesse grupo, a fim de que possamos saber exercê-la lá fora. Isso é uma casa espírita. Desafiador? Sem dúvida. Manter esse tipo de vínculos nesse mundo é ainda muito difícil, até porque lá fora somos bombardeados com um outro conceito de vida, com outro conceito que seja viver. É o competir, é o conseguir a todo custo, é a busca do prazer a todo instante, é essa velocidade alucinante, e muitas vezes somos absorvidos por isso, sem perceber estamos repetindo padrões. Padrões adoecidos, o resultado aí está na sociedade. Repetir esses padrões não é sinal de saúde, é preciso, portanto, sermos ou agirmos de maneira diferente, enfrentando resistências naturalmente. Todos aqueles que mudaram o mundo enfrentaram, porque seríamos nós diferentes? Jesus mesmo nos disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se ele recebeu a cruz, a nós está destinado a algo menor, talvez em termos de resistência, mas cada um de nós teremos também as nossas cruzes, teremos também as nossas lutas. Que possamos então meditar nisso, cada um de nós, que tipo de elemento nós temos sido nesse contexto. Tenho sido eu um elemento que coopera? Tenho sido eu um elemento vigilante que impede a abertura de brechas que prejudiquem esse grupo? Ou tenho sido eu tenho atuado de maneira a ser uma brecha que tem prejudicado o trabalho em equipe? Me recordo no livro de Herculano Pires também, naquele mesmo que citei, o Centro Espírita. Ao final há um poema muito bonito, da qual separei apenas a primeira frase, quando Herculano diz que o Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus. É uma frase curta, mas ao mesmo tempo extremamente simbólica. O que representam aquelas sandálias de Jesus? Cada um de nós, quando pensa nas sandálias de Jesus ou nos pés de Jesus, do que nós nos lembramos? Do que nós nos lembramos? Dessas sandálias ou desses pés incansáveis que percorreram os caminhos do mundo, deixando por onde passaram um rastro de luz, um rastro de esperança, um rastro de vida. Dessas sandálias que semearam por onde passaram, dessas sandálias que espalharam a paz, dessas sandálias que espalharam o bem. Sandálias que representam ação, que representam movimento, como a nos dizer que o Centro Espírita é, na verdade, essa instituição dinâmica que deve estar sempre em movimento, sempre a serviço da sociedade. Que o Centro Espírita não pode e deve se cristalizar apenas numa instituição material, numa empresa, em vínculos formais, mas mais do que isso, em vínculos fraternos, em vínculos amorosos. Que as regras na casa espírita são importantes para nortear os trabalhos, mas que nunca devem ser o foco, porque o foco de toda a comunidade que serve a Cristo é sempre a pessoa, o indivíduo que precisa de auxílio. O indivíduo que precisa, ou que adentra aquelas portas sofrido, desamparado, desesperançado, e que precisa aqui encontrar um elemento que o reerga à sua possibilidade de, lá fora no mundo, ser uma célula de renovação. Eu me recordo de uma passagem muito interessante que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, em que Jesus vai questionar, pelas bases mesmo,
o que é o fundamento de uma instituição religiosa no mundo. Qual é o foco central? O cumprimento dos rituais, dos formalismos, que tem lá a sua razão de ser, mas que são secundários, nunca essenciais, ou a centralidade no ser humano, em munir o ser humano de recursos para que ele volte à vida e desempenhe a tarefa que veio desempenhar na terra. Então Jesus está lá na sinagoga no dia de sábado, e que aqui para nós representaria a comunidade religiosa, no caso o centro. E é interessante a narrativa porque diz que os doutores da lei, aqueles que eram coordenadores, né, os responsáveis, estavam olhando para Jesus para ver se ele não curaria no sábado. Ou seja, qual era o enfoque deles? Na regra, no formalismo, no ritualismo. Ao passo que ao lado deles estavam ali pessoas necessitadas, dentre elas um homem de mão mirrada. Jesus, portanto, se ergue, vai ao centro, pede a palavra e começa a falar e diz àquele homem que não era olhado, estava ali necessitado, porque é interessante, na linguagem bíblica, a mão é o símbolo do trabalho, da possibilidade de realizar, de fazer, de construir. E o fato daquela mão mirrada representa que aquele indivíduo, por um motivo, seja ele qual for, estava momentaneamente incapacitado de levar a cabo a sua tarefa no mundo. Seja por que motivo for. Né? Podemos pensar, expandindo a reflexão, uma pessoa que entra aqui após uma perda afetiva, uma pessoa que entra aqui após um revés financeiro, uma pessoa que entra aqui após um problema de saúde. São vários os motivos que tornam as nossas mãos mirradas, nos impedem de levar adiante aquilo que é o sentido da nossa vida, o propósito pelo qual estamos aqui. Então aquele homem estava ali, mas não era olhado. O que era olhado eram as regras, os formalismos, as capas. Jesus então diz a ele, de maneira muito simbólica, levanta-te e venha para o centro. Esse movimento de trazê-lo ao centro é como se dissesse, vocês esqueceram o que é o foco. Vocês esqueceram o que é a centralidade da nossa experiência religiosa no mundo. Ao invés de ser uma barreira para ajudar, ela deve ser sempre um recurso para auxiliar ainda mais, independentemente de quem seja a pessoa, independentemente de quais sejam as circunstâncias. O nosso papel é sempre servir. Nunca limitar o serviço, nunca excluir. Então Jesus diz, venha ao centro. E então pergunta a todos eles, é lícito curar no sábado? É lícito matar ou dar vida no sábado? E ninguém responde. Tão fixados que estavam naquelas velhas concepções. Então Jesus, diz o texto, condoído com a dureza de coração deles, cura aquele homem. E mais adiante irá ele. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Como a nos dizer que a instituição tem os seus aspectos materiais, tem os seus aspectos formais, mas que tudo isso deve estar a serviço da necessidade humana. Tudo isso deve estar a serviço do próximo. E essa é fundamentalmente a tarefa de uma casa ou de uma comunidade que se propõe a servir a Jesus. Acolher todas as pessoas de mão mirrada, entre aspas, que adentram essas portas, restituir-lhes o equilíbrio minimamente para que possam voltar ao mundo e agir. Porque sendo tão poucos os ceareiros na seara de Jesus, o que mais nós precisamos é de novas mãos ou de mais corações que se juntem a nós nessa grande cruzada, uma cruzada pacífica, a cruzada da paz, a cruzada do bem, a começar pela nossa ação. Isso é o fundamento da casa espírita. Acolher, restituir, educar e devolver ao mundo alguém agora mais apto a cumprir o seu papel nesse grande organismo, nessa grande corrente de solidariedade que nos une a todos. Esse é o fundamento. Isso era o que aqueles primeiros cristãos faziam. E, de certo modo, é isso que está representado nessa frase de Herculano Pires. O centro espírita nasceu das sandálias do Mestre. Sandálias semeadoras, sandálias pacificadoras, sandálias daquele coração que está sempre em busca de servir. Daquele coração que caminha no amor, daquele coração que já despertou para o seu papel no mundo. Como diz um grande espiritualista católico, santo da Igreja Católica, a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Não descansa porque está sempre a caminho,
a serviço, buscando onde e como pode ser útil. E não se cansa, porque se conectou à fonte do legítimo amor, à fonte do Pai que sustenta a todos aqueles que despertaram para o trabalho no bem. Isso é uma imagem do que seja a Casa Espírita, que sejamos cada um de nós agentes dessa nova humanidade, começando por essa pequena comunidade que um dia, com as graças de Deus e com o nosso empenho, o nosso esforço, será a humanidade inteira. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus inspire o trabalho dessa casa, que sigam cada vez mais unidos por esses laços, que são os laços que realmente fortalecem, que realmente mantêm essa casa de pé, e que seja esse o lema de todos nós cristãos, que possamos ser perpetuadores ou continuadores dos passos que essas sandálias deixaram no mundo. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.